Bem-vindos aí, pessoal, a mais um episódio do podcast da Azimuth Engenharia. Tá, meu nome é Vander, sou engenheiro civil, gerente comercial da empresa. Hoje nós temos aí um tema bacana para nós compartilharmos aí a parte de inovações, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia da engenharia, que é supervisão, gerenciamento e fiscalização de obras. E assim, Gustavo, o que tu me conta aí da tua trajetória de vida, trajetória de engenharia? Me conta um pouco sobre a sua... Então, bom, como o Vander falou, a gente já tem uma longa caminhada, né? Eu entrei na UDESC em 2014, que foi o meu primeiro contato com a engenharia, e sempre tive vontade de participar aí da área de infraestrutura, né? Questão de rodovia, estradas, dentro do curso já foi o que me chamou a atenção, né? E quando eu tive a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho nessa área, foi onde eu vi que eu me realizaria e graças a Deus as oportunidades foram vindo, né? Até a gente chegar ao ponto de se especializar, né, focar mesmo como a gente fez após juntos aí na parte... Justamente nessa área, né? Para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar e melhorar. Exatamente. Né? E então já entrei na parte de supervisão de obras, né, com a época com a engenheira Cláudia, né, que foi quem me ensinou muito. E desde lá tô atuando aqui com a equipe da Azimuth em diversas obras de grande porte, em diversos desafios aí. Eu vi aí que você fez várias obras, né? Grandes players, papel e celulose você fez aí também melhoria de rodovias, assim, foi uma vasta já carreira. Tão novo e com uma vasta apesar carreira, da pouca idade, né, a experiência já é uma experiência assim consolidada, né, onde eu tive a oportunidade, como você falou, trabalhei, né, na expansão de uma fábrica de papel e celulose em Ortigueira, né, no Paraná, Paraná, foram 3 anos dentro da fábrica e 1 ano fora fazendo expansão de terceiras faixas e rodovias. E dentro da fábrica de papel e celulose, ela abrange meio que todas as quase disciplinas, né? Tanto da parte de civil, quanto a parte de infraestrutura, quanto a parte de prédios, a parte de até ferrovia a gente fez, né? Caraca, então é uma escola assim... Uma escola da engenharia foi nessa obra. Então tá bom. Agora, eu vou apresentar aí também o nosso querido engenheiro civil, Paulo Castro, uma sumidade na engenharia. Conheço ele já de longa data, né? Vou falar isso assim para não... Mas ele tem 40 anos de carreira, né? Um pouquinho menos, um pouco mais. Trabalhou em concessões de rodovia, trabalhou em grandes atacarejo, consultor atacarejista. E o que mais? Conte um pouco aí do Paulo na carreira profissional aí. Então, Vander, eu me formei em 1982, eu acho que a maioria não tinha nem nascido ainda. Não é? Eu tinha nascido. Estava com 5 aninhos. Comecei na Andrade Gutierrez e pela Andrade Gutierrez eu participei de diversas obras, inclusive obras de grande porte como barragens, estação de tratamento de água, desde a construção até a operação em Manaus. E a captação era no Rio Negro, então a obra, além de desafiadora, muito bonita, o local era muito bonito. E a abertura de estradas no Pará, na selva amazônica mesmo, tive então você teve assim, lá no outro lado do nosso Brasil continental, vivenciando aí todo tipo de adversidades, né? Porque lá você tem outras... Todo tipo de adversidade. E é o que a gente está comentando antes, Vander. Interessante, porque a tecnologia ainda não existia. Então, isso fico impressionado. A tecnologia de softwares, né? Não tinha informática, e até os próprios equipamentos também não eram tão assim, modernos, com tecnologia de tudo digital. Acho que
a complexidade que se dava na obra era muito maior e você tinha que ter uma cautela e um certo zelo pela execução. A gente costuma brincar que o engenheiro é o profissional para resolver problema. Hoje em dia você tem muito mais ferramentas para resolver os problemas. E nessa época a gente tinha que resolver na hora e sem muito respaldo técnico, né? Então você tinha que ir pela vivência, pela experiência. E depois disso da Andrade eu entrei no ramo de concessões de rodovia e fiquei por 25 anos em concessionárias de rodovia. Passei pela Dutra, pela Castelo Branco, Ortigueira na Rodonorte, e depois saí Estava na Artérias, da CCR, saí da CCR e fui para o grupo Artérias. Estava em São Carlos, no interior de São Paulo, e depois vim para cá, para Joinville, para 101. Eu lembro perfeitamente das nossas reuniões que tínhamos aí sobre as melhorias da concessionária. Né? E depois foi para um atacarejo. Fui dar um apoio, uma ajuda lá para o Manuel Pereira, lá do Forte Atacadista, e fiquei lá 2 anos, 2 anos e meio. Lembro também porque nós estamos a gente se esbarra, né? A vida de engenheiro muitas vezes se encontrar ao longo da vida profissional, então você tem que sempre cuidar, ter sempre esse zelo que você tem, né? E eu acho que é isso que você leva é o legado que você leva, né? Então tudo que você faz de bem, né? Você faz assim que vai prosperar isso em outros trabalhos também. Depois do Forte, eu fiquei um tempo parado, veio pandemia. Sim. Eu já tinha aposentado. E aí tive a oportunidade de ir para a gestão da Adriana, entrei junto em janeiro de 21. E aí começamos a desenvolver os projetos da implantação de algumas pontes, né? E hoje, na gestão da Adriana, nós já fizemos 5 obras de artes especiais. 5 obras? 5 obras especiais. Então assim, hoje nós temos aí uma grande evolução dentro de Joinville, né? Sim. Quais são essas obras, assim? Tu consegue listar? No Quiriri, nós fizemos 2 com a enchente que deu em 22, né? 22. Foi 22. Teve uma chuva bem forte, foi final de 21, 22. Isso, foi final de 21. Isso mesmo. E aí, a Ponte do Pico, nós fizemos toda a parte é toda aquela mesma região lá na também. região do Quiriri. Fizemos toda a estrutura de concreto dela, ela era de madeira, nós retiramos tudo e refizemos do pilar até o tabuleiro, nós entregamos pronto. E a ponte do Quiriri mesmo, que a turma chama do Quiriri, que ela foi toda levada, ela era toda de madeira e foi toda carregada pela água. Acho que deve ter uns 70 metros essa ponte, né? Ela tem 62 metros. Eu vi essa ponte. E nós refizemos da fundação. Ficou bonito assim, todo o entorno, ficou bem Ficou bacana. muito bonito. A região é muito bonita. Quiriri é muito bonito. Sim. Mas essa ponte tem uma característica interessante, porque em dezembro de 21, nós nos comprometemos com a sociedade que em dezembro de 22 entregaríamos pronta. E entregamos em 1 ano. Não tínhamos projeto, não tínhamos nada. Em 1 ano nós fizemos projeto, licitamos e construímos. Caraca, e está lá a bichinha funcionando, né? Fizemos ainda o Morro do Amaral, uma estrutura, uma travessia. O Morro do Amaral é na rua Curte Margarete. E aí demolimos a obra de arte existente, que já estava passando da vida útil, totalmente comprometida. Muita influência de maré, também muita influência de... Ela era muito antiga, né? E devia estar toda corroída. Toda corroída. E depois entregamos a Albertin Borchardt, que a turma fala Plácido Albé, né? É a ponte da Valbé lá, né? Que liga lá o Boa Vista, aqui ao bairro Bucarém. Aqui, né? Isso, exatamente. Que desafogou muito, né? Desafogou muito. A ponte do trabalhador lá, eu até por sinal hoje eu utilizei ela, assim, trânsito tranquilo no horário que eu vim, e também a Boa Vista também estava bem tranquilo, então... Passo todos os dias em cima da ponte Albertinho. Todos os dias. Isso tornou para mim uma rota de... E até assim, né? Porque você fiscalizou a obra, gerenciou e tudo mais. Foi bacana porque nós fizemos o projeto, foi lá em 2010. Eu acho que teve... Projeto Azimuth. Projeto Azimuth. Isso, claro, sem mas aquilo que tu faz, elabora e depois se consolida,
é legal, né? Porque você vê isso se materializando de uma forma assim que eu entendo que ficou bacana. Nossa, ficou Com as adversidades que tinha o local. A questão de comprimento da ponte, navegabilidade, tudo que tinha de adversidade, questão de desapropriação, questões geotécnicas, tudo isso foi dado uma solução, né? Que claro que a importância da supervisão, acho que daí também é para que tudo aquilo que você concebe, você consiga transformar isso em algo depois materializado. E isso eu quero até emendar essa aí e fazer uma pergunta para vocês dois. Qual que é a real importância da supervisão frente a essas obras de infraestrutura? Deixa eu só fechar o contexto ali. Verdade. Você lembrou bem do projeto que era Azimuth, então a gente tem que lembrar dos parceiros da prefeitura. O poder público é complexo, a gestão dentro do poder público é limitado de todas as formas por tribunais de conta. Sim, tem toda a parte de... E nessa ponte, quando nós recebemos o projeto, em 21, o Adriano falou assim, eu não quero essa ponte com esse vão, ele vai ter que altear. Aí nós fomos já estava alto. Projeto pronto, não tínhamos mais o contrato e fomos a Azimuth. Isso é uma parceria. Azimuth, sem problema, vamos altear, alteamos, agora está dentro de um gabarito mais acessível para barcos maiores, né? Que a ideia é chegar até o mercado mesmo. Sim, então, essa parceria, ela é muito produtiva para a prefeitura. Tá? Porque, na verdade, é um ganha-ganha, né? Na verdade, assim, entra nem só a empresa, mas o munícipe, né? Que quer ver as coisas fluírem, então a gente entra como uma empresa que já prestou serviço no passado e quer ver aquilo que realizou, né, no passado, prosperar e ter um fim, né? E não somente um papel que não sai, nunca vai sair, né, desse papel realmente. Então é muito importante essa parceria que a Azimuth tem. Eu acho que a prefeitura também tem um grande ponto nessa questão. E eu acho que tem mais duas pontes. Acho que tem mais uma que nós já entregamos para a comunidade, né? A ponte da Rua Anacar. Isso. Que também é um projeto interno e foi uma ponte que foi executada dentro do prazo, que deu uma mobilidade bem melhor ali para a região da Procópio Gomes, da Coronel Antônio Gomes. Um outro ponto também, acho que uma outra ponte que está em andamento agora, que até a licitação, acho que está saindo, né? Já saiu, na verdade, é da Anêmonas, onde nós também participamos, né? A Azimuth fez o projeto do binário da Anêmonas com a Guanabara, e claro que o projeto estrutural não ficou conosco, mas a parte da viária sim, e eu acho que também vai estar aí nos próximos meses aí sob a sua tutela. Sim, a gente já... Seu cuidado, mais um filho. Mais um filho. A gente já iniciou a obra com a cravação das estacas, então nas duas cabeceiras a gente já terminou essa cravação, está na fase de execução dos blocos, da primeira linha e última linha de pilares. Poxa, então já está... Vai ter um grande ganho de mobilidade para a região sul. Então tudo isso é um complexo muito grande. Porque na verdade, assim, se você vê essa obra isolada, você parece que não tem uma certa conexão, mas a hora que você vê uma Anacar, uma Anêmonas, a ponte aqui da Albert, você vê ela num complexo macro, a ponte Joinville também, levando em consideração, você começa a ter um ganho de mobilidade muito elevado em relação àqueles... isso é ganho de qualidade de vida. Qualidade de vida. É qualidade de vida que você está melhorando, aprimorando dentro é menos gás carbônico, porque o carro fica menos tempo parado, então você tem um menor consumo dos veículos. Então tudo isso vai ter um reflexo... É uma cadeia, né? É uma cadeia daqui para frente. E tem a cereja, né? A cereja do bolo. Que é uma cereja muito grande. É uma cereja bem grande. Que é a ponte... A ponte Joinville. Quase 1 quilômetro, né? São 980 metros. Totalmente inovadora dentro posso dizer, do estado, né? Sim, do estado. Do estado, porque 1 quilômetro de ponte, utilizando o sistema Country Travel, né?
Se Gustavo, se quiser colocar também alguma coisa, porque o Gustavo, até para quem não sabe, ele também faz parte da supervisão dessa obra, né, pela Azimuth. Então, assim, juntamente com a prefeitura aqui no Paulo Castro, estão fiscalizando essa obra, né, e estão com essa tecnologia na ponte de Joinville. Exatamente. Hoje nós temos a parceria conjunta de trabalharmos assim frequentemente nessa obra, né? É nosso principal objetivo hoje. E como o Vander falou, é uma obra que é um desafio técnico, tecnológico, né, muito grande, dadas as condições que ela se encontra, né? Mangue, questões ambientais, outras questões além do mangue, né? A questão da desapropriação, tem questões... nós temos diversos programas, né? Tanto da parte de acompanhamento e supervisão da obra civil, quanto da parte de acompanhamento da obra ambiental, né? Que são executados pela supervisão nesse contrato, né? Então ela é uma supervisão realmente assim, supervisão geral, onde ela vai olhar a parte de segurança do trabalho, a parte de questões ambientais e a parte da construção em si da obra, né? E todos os controles. Do dia a dia da obra, né? Exatamente. Todos os controles que um contrato desse tamanho exige, né, Paulo? Que não são poucos. Né? É um pouco da história dessa obra, né? É um projeto de 2016, quando assumimos na gestão do Adriano, o contrato com a projetista já tinha acabado, né? Então nós começamos a estudar todo o projeto, algumas dúvidas apareceram, como não tínhamos mais contrato, essas dúvidas foram pontuadas e guardadas até a gente ter a quem recorrer para esclarecê-las. Eram dúvidas muito técnicas, né? Então o processo caminhou. Paralelamente a essa análise do projeto, a gente caminhou com a licença ambiental, que foi uma licença bem difícil, muitas exigências. Até porque se pede, né, diante da complexidade, diante de todas as questões ambientais que nós temos vivenciando, acho que é um rito que, infelizmente, é um caminho normal. Né? Normal. Mas como a estrutura da prefeitura era muito limitada, né, então tínhamos duas pessoas, o engenheiro ambiental, que é o Regis, e eu, para a gente negociar com a empresa, com o IMA, mas haja negociação. Mas deu certo. A grande sacada do projeto foi a utilização do cantitreve, porque a interferência com a área de mangue é a mínima possível. Né? Então isso aí foi um grande ganho para que a licença saísse. Só que com isso você tem que fazer toda uma revisão do projeto. Aí que entra a supervisão. Aí que por ser um financiamento internacional do Fomplata, né, é exigido, ainda bem que foi exigido pelo agente financeiro, uma grande... supervisora. Então, na verdade, indo para a linha de perguntas, indo para a linha do tema propriamente dito, que é de supervisão. Então, um dos itens que a supervisão vem ajudar uma obra é justamente fazer com que essas tecnologias ou aquilo que é concebido se concretize. Uhum. É uma das fases. É uma das fases, mas eu acho que antecede ainda uma análise ainda dos projetos que porventura tenham algumas falhas ou algumas melhorias. Melhorias, isso. Falhas não, melhorias. Uhum. Porque todo projeto... adaptações, adaptações, né? Precisam ser feitas. Então, a Ponte Joinville é tipicamente esse tipo de processo que há necessidade da supervisão. Nós fizemos a licitação, a Azimuth junto com a Nova Ingevix ganharam o certame e, para se ter uma ideia da importância da supervisão para uma obra desse porte, o nosso contrato, o contrato da prefeitura com o consórcio, ele começou 3 meses antes do início da obra, exatamente para dar todo esse suporte de análise de projeto, de análise de orçamento, de todas as pendências que nós conseguimos detectar, e o consórcio sanou ou encaminharia depois para quem venceria o certame da construção em si.
Então a supervisão foi fundamental para que a gente tivesse, no início da obra, com a construtora já contratada, uma série de adaptações, dúvidas e soluções para aquele projeto inicial, tanto ambientais, as dúvidas e processos ambientais, quanto das tecnologias executivas do projeto em si. Entendi. A parte ambiental primordial, 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 muito importante. Esse é o nosso dia a dia, na verdade, né? Porque a parte da supervisão é vencer os desafios diários, né? De se fazer a obra junto com a construção, com a construtora e com a fiscalização em si, né? Para chegarmos. Eu tenho até uma dúvida aqui. Na verdade, não é minha dúvida, mas talvez a dúvida de quem está assistindo aqui. Supervisionar, fiscalizar e gerenciar. O que vocês... qual que é a diferença entre esses três? Vamos assim dizer, você pode ser um supervisor, mas não é um fiscalizador, ou coisa do tipo. Conseguem, Gustavo, Paulo, o que vocês podem... A supervisão, ela realmente não tem o poder da fiscalização em si. Tá? A fiscalização é do ente público. Ele fiscaliza. Isso mas numa obra para que você consiga fiscalizar uma obra desse porte, você precisa da supervisão, da supervisora. Que ela que é o braço direito, o braço esquerdo, ela supre toda a sua necessidade técnica. Que faz toda a parte, vamos assim dizer, é uma assessoria, assessoria técnica para poder dar subsídios à fiscalização, no caso da prefeitura, ou um órgão municipal, né, ou qualquer outro órgão municipal ou estadual, federal, e que cumpra essas rigor do projeto. Ou seja, fica supervisionando o projeto versus obra, fica fazendo um check. Além disso, né? Vai além disso, isso. Porque a própria relação da prefeitura com a executora, com a construtora, a supervisora faz esse meio de campo, faz esse relacionamento. Então, a gente gosta de falar assim, a gente brinca, né? Que ela apanha dos dois lados. Né? Verdade. E o gerenciamento, então, eu vejo mais como se, talvez numa obra privada, talvez. O gerenciamento, ele, dentro da parte pública, ele é, assim, indireto. Intrínseco, indireto, né? Porque você gerencia, mas sem o poder. Você dá os subsídios para que a prefeitura tome a melhor decisão, né? A fiscalização. E a obra seja conduzida dessa forma. No caso, quando a gente fala de uma supervisão privada, dependendo da situação, você tem mais poderes de... Até de compra. Exatamente. Porque vocês até avaliam a compra do material, que nem você estava trabalhando na obra lá numa papeleira. Lá você tinha um pouco mais poderes. Mais poderes. Porque lá você não tem, no caso, você lá era supervisora e fiscalizadora. Você tinha os dois, e até gerenciador em algumas oportunidades. Então, muitas vezes, acho que você isso tem uma maleabilidade maior dentro do contrato para poder equilibrar situações que dentro do público existe um rito um pouquinho diferente, né? Então você acaba tendo um pouquinho mais de poder, mas o gerenciamento ele está intrínseco, como eu falei, porque a gente acaba dentro dos estudos, dentro da forma que a gente aborda a obra, a gente olha para ela, a gente acaba conduzindo ela pelos caminhos que... dá o apoio à decisão da prefeitura. A decisão da prefeitura, é isso aí. Então é uma relação de extrema confiança, né? Porque a gente não tem muita forma, o quadro da prefeitura é limitado, então a gente tem que ter esse apoio da supervisora, nesse caso até de gerenciar, mas não com poder de decisão. Entendi. Então ele dá todo esse suporte para a prefeitura, para que a prefeitura tome a melhor decisão. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Na visão de vocês, o que a supervisão mais impacta dentro de uma obra? Vocês acham que impacta mais a questão de qualidade, prazo, custo, segurança? Ou é um combinado disso tudo? Um combinado disso tudo, Wander. Não tem como você seccionar esse processo
Tá? Ele é todo integrado. O papel da supervisão nas obras, que não só essa que eu trabalhei com supervisão, é a diretriz que o contratante coloca para a supervisão, e ali você vai acertando o rumo, pequenos acertos do rumo, né? Então, dependendo da obra, você tem uma condicionante muito grande ambiental, você tem uma condicionante muito grande de técnica, de execução, né? E nunca esquecendo o custo. Então, esses fatores, eles te alinham e você vai ajustando essa caminhada junto com a supervisão. A supervisão é o carro-chefe da obra, tá? Mas sempre alinhado pela contratante. Tá? No nosso caso aqui, a prefeitura. Até porque nós, sendo contratado pela prefeitura, nós respondemos à prefeitura. Então, na verdade, a gente aquilo que falou, é o braço direito, o braço esquerdo, perna, tudo da prefeitura, ou outro órgão, né, público também, que seja, para que as coisas caminhem naturalmente dentro daquilo que está previsto. Exatamente. E aproveitando ainda mais essa... Então, uma característica importante da supervisão, me resuma assim, qual é a característica importante de uma supervisão? O que ela tem que ter para que tudo isso... Ela tem que ter a obra na mão. Tem que ter o controle do que está acontecendo, o que vai precisar ser feito, ela tem que ter... Antever, muitas vezes... Ela tem que ter a obra na mão. Você tem que conhecer cada mínimo detalhe do que você está fazendo para que você possa garantir que a prefeitura receba todas as informações que são necessárias para conduzir o contrato, ou o teu cliente privado, independente disso, e para que garantir que também o teu construtor lá, ele vai conseguir executar a obra, né, dentro daquilo que se foi previsto. Então você tem que ter a obra na mão, né, e depois de iniciado o contrato, você tem que ter todos esses controles que a gente citou também, diretamente na mão. E parece pouco, mas é uma equipe de supervisão, é uma equipe assim com uma grande, assim, nós temos aqui o engenheiro que é o supervisor da obra, né, o residente, engenheiro residente, né, mas não é só você que cuida lá, né? O quadro técnico é muito extenso. Hoje, dentro do contrato dessa obra, que é uma obra que tem uma supervisão bem, né, digamos robusta, assim, né? robusta, nós temos engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança, equipe de topografia, equipe de laboratório. Nós temos uma equipe de prontidão da parte elétrica, da parte de geotecnia, da parte de cálculo estrutural, da parte de orçamento. Assim, deu problema, tem que estar lá, é o help desk. É o help desk que está lá para... Bacana. E assim, ó, eu vou só recuperar um pouquinho o início aqui. Você assinou o contrato de supervisão. Qual que é o início, como é que é o procedimento inicial de uma supervisão? Assim, assinou o contrato, como que é o rito? Como é que vocês têm feito aí? Que nem acho que você comentou, né? Nesse caso da ponte, especificamente, assinou o contrato 3 meses antes. Mas isso não é normal. Geralmente às vezes começa a obra e depois que vem a supervisão. Mas o rito normal, o que seria um rito normal de uma supervisão? Como que é o procedimento, assim? É o rito normal. Eu gosto de falar muito isso com todas as equipes que eu já trabalhei. Uma obra, um processo, uma fase da sua vida bem planejada, você não vai ter tanto problema assim. É verdade. Então, dentro desse processo de executar uma determinada obra, independente do porte dessa obra, você já tem que ter um planejamento. Então, a supervisão, ela entra antes do início da obra, porque ela vai entender a obra, ela vai apoiar na correção de rumos que a gente vai prever que podem dar problema. Então ela já vai dar opções de outros caminhos se isso aqui acontecer. Então a sintonia fina do planejamento executivo para a obra. Tá? Então a supervisão entra nesse momento. E daí faz-se todos os trabalhos aí.
Isso é o que o Paulo falou, né? E da parte geral e no meu caso que estou mais na parte executiva da supervisão em si, que é executar o contrato, recebemos a ordem de serviço, né? A gente normalmente até antes da ordem de serviço já vem conversando. Já vem mobilizando. Já vem mobilizando, mas a gente tem que sentar e estudar mesmo a obra, né? O Paulo falou essa palavra, estudar. Você tem que estudar, você tem que conhecer a planilha, né, orçamentária da obra. E ainda mais que nós, por exemplo, nesse caso na ponte específica, né? Não foi a Azimuth, no caso, que fez o projeto. Não. Acho que isso ainda é um pouco mais desafiador, porque quando a empresa projetista acaba supervisionando, você consegue ter um pouco mais de conhecimento daquilo que você vai supervisionar. Exatamente. E nesse caso ainda é um desafio um pouquinho maior ainda, né? Você tem que entender o que o outro projetista fez. Você tem que entender de que forma que ele pensou, olhar para a realidade do que você está encontrando naquele momento, porque em muitos casos os projetos assim, são antigos, demoram um certo tempo para que se coloque em prática. Às vezes naquela época tinha uma certa estratégia, linha de raciocínio. Toda obra de grande porte, ela dá surpresas, ela traz surpresas durante a execução. Isso é normal e natural, a gente vê em todos os engenharia muitas vezes não é tão exata. Ela tem uns nuances, assim, algumas percepções que o engenheiro tem uma certa linha de raciocínio, o outro vai ter uma outra linha. Os dois vão ligar a ponte, fazer a ligação da ponte, por exemplo, mas de formas distintas. Acontece no nosso dia a dia. Às vezes você vai lá, olha, você acha que vai dar para fazer de uma forma. Você chega lá na primeira cavada que você dá com uma máquina, né, Paulo? Você já fala, putz, acho que eu fiz assim? Eu devia ter feito daquela outra maneira. Exatamente. E eu vou fazer então agora, dentro dessa então a questão, qual que é a etapa mais crítica de uma obra onde a supervisão tem que assim ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado? Qual que é assim essa etapa aqui é a mais, vamos assim dizer, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado? Ou é assim, claro, vocês vão falar que toda obra tem que ter um cuidado, mas assim, deve ter uma em especial que a obra por si só, a supervisão tem que ter um olhar um pouco mais... Todo início de qualquer empreendimento ele é muito complexo, né? Então até as partes firmar um canteiro de obras, firmar um escritório de apoio, firmar uma fiscalização, então até todas essas partes se falarem, é um tempo tem que ser bem utilizado, porque é um tempo muito importante para o relacionamento não piorar lá na frente. E a primeira parte que vai te testar isso é exatamente no início da obra, as fundações. Então a fundação é uma coisa que é uma incógnita em qualquer lugar, seja no túnel, seja no mar, seja numa barragem. Numa obra de estrada, se você não fizer uma troca de solo, nada que vier para cima depois, você tem que refazer todo o trabalho, né? Porque você não previu lá uma troca de solo, você não previu alguma melhoria, algum dreno, alguma drenagem que você esqueceu. Então, assim, o cuidado inicial, então, assim, drenagem e fundação, seja ela de qual tipo de obra. Obra, né? E na ponte Joinville, especificamente, a gente tem vários exemplos disso. A camisa metálica, ela tem um diâmetro de 1.200, ou seja, 1,20 m, ela tem uma profundidade cravada e escavada determinada, a que está 1 metro após, é totalmente diferente. Tem uma variação de solo entre uma estaca e outra. Né? Muitas vezes isso, a sondagem não acabou não pegando, porque a sondagem foi feita num local que pode ser do lado e também do lado. E assim, a geologia muitas vezes é uma incógnita. A gente vê em obras de túnel. Né? Então, você faz várias sondagens, porque é questão de segurança de quem está executando. E acontece
frequentemente uma alteração de solo que o túnel vem abaixo, né, durante a execução. Uma obra, Então, todas têm a sua... todos têm a sua característica. Então, a tem. fundação, por conta dessa sustentação, né? Essa parte de ser o inicial. E outra questão, mas daí acho que talvez não é nem tanto a questão mais crítica, mas quando você tem uma rodovia e você tem problemas com desapropriação, vocês não têm assim umas dores de cabeça por isso? Tem, né? Por exemplo, assim, ó, o projeto previu a desapropriação e a rua está saindo, né? A estrada ou qualquer coisa. E aquela desapropriação ainda está tramitando para sair, a obra está lá, né? Você vai adaptando as etapas da obra, né? Mas daí você tem dando prazo para aquilo que você comentou, né? Se antever para ver quais etapas assim, a gente pode avançar. Não consigo avançar nesse ponto aqui ainda, está um processo pendente. E desapropriação é um calo, né? Porque é uma situação que você não tem muito controle. Não tem domínio, né? Porque você leva a questão... leva algo que na engenharia não está muito palpável, que é a parte social. A parte social. Poxa, o cara está lá há tanto tempo, poxa, eu vou ter que deslocar essa pessoa de lá, daí não chega num acordo com os valores, e até isso... Vira judicial em alguns casos. Então, assim, é difícil, né? Difícil. Desapropriação Mas na Ponte Joinville, nós tivemos um problema, não era desapropriação, era terra que era da prefeitura, tivemos alguns problemas para relocar essa turma que estava lá. Mas no contorno de Florianópolis, eu participei do início do contorno verdade, também. Você estava na concessão da Estava na concessão na Artéria. Então ali, a única forma que nós conseguimos conciliar a desapropriação foi chamando o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a NTT, a concessionária e o interessado. Assentavam todos na mesa para negociar. Caraca, a mesa devia ser quase um estádio de futebol, de tanta gente que estava... Olha o tamanho da comissão que ele falou, para poder resolver. E mesmo assim, alguns não aceitavam essa negociação com todos os envolvidos, e a juíza decretava utilidade pública, dava a posse, a gente depositava imediatamente, ficava depositado em juízo, a declaração de utilidade pública, e ela dava a posse. Mas mesmo assim... Foi a única forma. Mas assim... até a execução acaba se tornando um pouco mais... nós tivemos obra lá em Videira, onde que também tivemos questão de desapropriação, e a rodovia passava lá perto da propriedade da pessoa, só que nós não conseguimos, não chegava nem a atingir a propriedade em si, a propriedade ficava lá, só que passávamos perto. Só que a nossa equipe não conseguia adentrar, por causa de questões que o cara falava que não ia deixar nós passarmos enquanto não se resolvesse a questão do... Mesmo não pegando a edificação. Daí ele ia armado, então assim... tem isso? Tem todas essas... Parece que é simples, né? Mas quem quer trabalhar nessa área aí tem os suar. Desafios aí que desafio. a gente tem. E para que isso muitas vezes se materialize, o que vocês apresentam de relatório? Vocês, tipo assim, você falou que tem que ter toda a parte documental e tudo mais. O que se entrega numa supervisão? Um relatório, um croquis? O que se... Bom, se entrega basicamente um resumo do que se faz ao longo do mês, né, Paulo? Não é simples assim, são vários produtos. São vários produtos, que a gente chama de produtos. Né? Mas assim, de forma geral, você tem que ir lá fazer a parte de controle tecnológico. Daí tem a questão do controle produtos topográfico. Só de controle tecnológico. Então você vai fazer controle topográfico, você vai fazer levantamentos conferindo se as locações estão de acordo conforme o projeto. Vai fazer os rompimentos de corpo de prova, vai fazer todas as questões de ensaio, de laboratório, vai resumir e vai colocar num relatório. Ou você vai... tem a parte de controle físico-financeiro da obra, né, Paulo? Então você vai fazer a medição dos serviços, né, que na verdade é um dos principais serviços ali. Todos esses produtos geram no final os serviços executados no mês, que aí gera a medição. Né? Mas tem programa socioambiental, que mensalmente eles são acompanhados. Justamente para poder fazer o cumprimento da parte das condicionantes da licença ambiental. Né? A licença ambiental ela prevê, tem várias condicionantes. Então, mensalmente você faz o acompanhamento daquilo. Nós tivemos recentemente o caso da capivara.
né? Mas isso de uma obra da complexidade da ponte, mas em outras obras vocês também tem esse tipo de... Depende a obra. Do porte da obra, o que isso é o porte da obra, o que varia para que tenha essas... Como eu falei, depende cada obra tem o seu, digamos assim, a sua necessidade, a sua demanda necessária. O termo de referência, vamos supor. Digamos exatamente, né? A gente fez a supervisão da obra do Rio Águas Vermelhas também, onde também tinha uma questão ambiental importante, também tinham que se entregar produtos de acompanhamento ambiental, de programa de recuperação de área degradada. Já teve outras obras que era mais a questão civil. A parte ambiental ela era um pouco menos, por exemplo, exigente. A obra complexa, menos exigente. Eu vou fazer uma pergunta. Na concessão, lá na concessionária, também tinha supervisão em algumas oportunidades? Tinha algumas obras, sim. Sim. E também era esse grau de exigência ou tinha uma... Varia de acordo com a complexidade da obra. Né? Do túnel tinha, no contorno de Florianópolis, eram 8 túneis. Então, lá também, acho que os holofotes estavam todos virados para lá. Parecia que se vocês pisassem um pouquinho fora do trilho lá, acho que vocês... alguns foram quase executados, mas foi um sucesso, está lá funcionando, sim, resolveu muito parte bem, do muito problema. Bom. Já passei lá. Né? Mas vai depender da complexidade da obra, tá? O termo de referência que vai orientar e nortear tudo vai ser entregue. Mas assim, para resumir, o que a supervisão de obras em si vai ter como função principal, eu diria assim, todo mês, é gerir os avanços de pagamento da obra. Então fazer o controle da medição da executora, quanto que realmente foi executado naquele mês, gerar as comprovações que aquilo foi executado, seja através de relatório topográfico, de levantamento topográfico, diário de obras. Para tudo isso que ele está falando, você tem que ter evidências. Né? Então, para você ter um avanço de obra, você tem que ter... Dá um camalhaço para o serviço público, isso é essencial. Né? Até porque tem o Tribunal de Contas que fica tranquilidade e transparência para o processo. Sim, até porque é dinheiro público. É dinheiro público, a gente tem que prestar contas daquilo que o contribuinte... E ele tem que ser muito bem aplicado. Sim. Né? E mais do que isso, quando a obra é concluída, quem vai lá e vai entregar o as-built da obra, como ela foi executada, é a supervisão. E nisso está todo esse histórico do que foi feito ao longo dos meses de obra. Assim, só para algumas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, as-built seria... Como construído, né? Se a gente for fazer a tradução literal. Então é realmente como uma planta que vai entregar como foi construído. Onde é que tem drenagem, onde é que tem canaleta, qual que é a área de asfalto, qual foi a área de pintura, o que foi pintado, quais placas foram colocadas. Isso é o que a turma vê. O que a turma não vê, você tem uma viga de 2 metros de altura, 40 metros de comprimento, você colocou 2 metros a mais de aço dentro dessa viga, vai fazer parte do as-built. Exatamente. Do como foi construído. Isso é muito importante porque eu vejo aí as obras da Arteris, que, assim, sou de Joinville, né? Então é mais fácil de ver as obras aqui da Arteris. Você vai fazer uma ampliação de uma ponte. Se você não tiver esse as-built, você não tem nem como ter o que saber, o que eu posso colocar de carga adicional na ponte se eu não tiver esse as-built. Acho que basicamente, o benefício número 1 do as-built, acho que é isso. Né? E você falou algo que está enterrado. Essas tubulações que estão enterradas também tem que ser todas mapeadas. Esse cadastro tudo. Absolutamente mapeado para que se no futuro precisar fazer ligações, você possa encontrar essa tubulação. Ou seja, você vai saber ter tudo qual que é. Exatamente, porque a prefeitura vai ter outras ruas que futuramente podem ser conectadas. Sim. Então você precisa ter Então aí vem a tecnologia. Você falou georreferenciado. Antigamente você media do poste tal até aqui tem uma tubulação. Né? Aí o cara ia lá, trocava o poste, acabou, sua tubulação sumiu, que você não sabe mais onde está a sua referência. Então hoje é tudo georreferenciado. A tecnologia trouxe essa facilidade e essa segurança. Então, se for a importância basicamente da supervisão é justamente ter tudo isso materializado. Então, assim, o cenário a supervisão vai lá, inspeciona a execução, verifica, certifica se aquilo que foi projetado está condizente
e depois entrega todo esse material asbiltado para que tenhamos toda a parte de registro dessa execução. Eu acho que isso é bem importante ser falado, porque acho que muitas pessoas não fazem ideia da existência do nosso... Muita gente pensa que é só pegar o projeto, trocar o selo para SBILT, mas não. Não sabe nem como que a prefeitura faz para pagar uma obra dessa pro construtor, que né, como que então, tendo supervisão contratada ou não, tendo a fiscalização, a própria prefeitura às vezes usa a própria equipe, né, Paulo? Sim. Para fazer esse trabalho da supervisão, né? E então o nosso trabalho é esse, né? É basicamente isso, controlar a obra para que a prefeitura saiba o que ela está recebendo e o que ela está pagando. E eu vou fazer uma pergunta capciosa para vocês agora, talvez. Numa obra, deu um problema. Pô, deu um problema lá na concretagem, já está tudo pronto. Não passou no critério de qualidade, né? No caso da... O que é o procedimento? Depende do tamanho do problema, né, Paulo? Normalmente se refaz. Refaz. E tudo sem... Mas não tem... Sem, vamos falar assim, o ônus à prefeitura, ao contratante. A responsabilidade, ou seja, a executora... A responsabilidade da execução é da contratada. Só que é por isso que nós estamos lá, para poder... Que pegar, isso não ocorra. Exatamente. Não passou aqui o concreto na resistência adequada. Como a gente faz esse acompanhamento de controle tecnológico, a gente tem os resultados e aí busca uma solução. São itens tão sérios, tá? Porque você verifica qual a concreteira que a construtora contratou. Vai ter usina de concretar a obra? Não. Quem você contratou? Aí ele determina, a supervisão vai lá, conhece o laboratório, vê como é que é o processo de dosagem. Para quê? Para que esse concreto tenha garantia que ele vai chegar na obra e esse tipo de problema não ocorra. A gente recebe as cartas mesmo assim, tem 3 controles de corpos de prova. A concreteira faz, a construtora faz e a supervisora faz. Ou seja, a chance de E um caminhão de concreto, você tira ali no mínimo uns 10 moldes. Pelo menos. 3 para cada um, mais um de... A supervisão faz o rompimento com 7 e com 28 dias. Então são 4 corpos de prova para 7 dias, 4 corpos de prova para 28 dias. Só a supervisão já tirou 8. Daqui a pouco você já tira um caminhão de 10 metros cúbicos só para corpo de prova. Isso é importante. Então isso tudo a supervisão faz para que esse problema que você exemplificou aí, ele não ocorra. Quer dizer, minimize a ocorrência desse tipo de problema. Existem diversas soluções caso ele venha a ocorrer. Aí a supervisão vai tratar isso juntamente com a prefeitura, né? Porque, como eu falei, depende da gravidade. Né, às vezes, vamos supor, o concreto não atingiu com 28 dias, mas a gente recalculou a curva e com 40 dias ele deve atingir. Aí você vai lá, tira um testemunho, atingiu a resistência, passou na qualidade. Ou existe a possibilidade de não ter que fazer, demolir, fazer tudo de novo, paciência, ou fazer um reforço estrutural, ou, enfim, vai depender do... E vamos pensar que a obra está para ser executada, ser entregue e deu problema. Falta pouco tempo. E agora? Aí você vai procurar soluções a toque de caixa. Daí né? eu acho que é mais um motivo da supervisão, né? Porque a supervisão vai ter que ser a mágica, vai ter que ter a mágica para poder dar uma solução para que as coisas ainda consigam ter ainda dentro de um prazo. A entrega prevista, a né? entrega prevista, exatamente. Controle de cronograma, que a gente não falou tanto, né? Mas o controle de cronograma é o prazo, né? É o prazo que nós temos que... as etapas... A curva S... Não só isso, de que forma que essa obra vai ser executada, quais são as atividades predecessoras, qual que é o caminho crítico que a gente vai ter para se chegar no menor prazo possível, né? Então a gente tem que fazer todo esse acompanhamento, né, Paulo? Bacana, eu acho que até agora o pessoal quem está acompanhando aí, né, vai ter aulas aí, entendendo a supervisão, os nossos mestres aqui. Tendo um pouquinho mais de visão do que da importância da supervisão. A supervisão também tem um papel muito importante na parte de segurança do trabalho, eu vejo. A parte ambiental que você comentou.
E a parte social também eu acho que tem, né? Porque eu acho que esses 3 pilares, vamos assim, sem considerar a parte qualidade técnica da obra propriamente dita, mas esses que estão nos arredores, que é a parte ambiental, que tu não consegue ter tanta percepção, né? Tão palpável, né? A parte de segurança, que também é muito intrínseca, que você tem que dar aos teus colaboradores, e a parte social, porque tem só talvez lá no Pará que não gerava tanto problema social, né? A parte social lá é mais no tiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas das obras você tem tem transtorno. Tem. Seja com transporte ou seja com barulho, né? Então, assim, o que a supervisão faz para que haja esse puxa de um lado, puxa do outro, para que as coisas não saiam do trilho, né? A supervisão é a ferramenta principal para que a prefeitura atinja a sociedade como um todo, tá? Então, a gente participa de reuniões com associações de bairros, a reunião com as escolas, com todo o público do entorno da obra. Então, no Boa Vista, nós somos desde da Helmut Vogt até a margem do rio, da Ademar Garcia, da margem do rio até o final da Alvino Hansen. Então, todas essas pessoas foram, de alguma forma, contactadas pela supervisão junto com a prefeitura. Quem faz esse caminho inicial é a supervisão. O Gustavo, a gente brinca com ele que se ele se candidatar a vereador, ele vai ter muito voto no Ademar Garcia e no Boa Vista. Ele já ganhou meu voto porque ele já é meu amigo, né? Mas, então... Mas ele participou de todas as reuniões, tá? Com os CIs, até CI a gente vai no escolas, CI com isso é com os pais. Né? Porque faz a comunidade interagir e participar de uma forma um pouco mais efetiva, e o que muitas vezes acontece nas mídias e tudo mais são informações desencontradas. Eu acho que esse é um ponto importante para que as coisas, as resoluções e aquilo que é de projeto seja realmente trazida a público, né? Porque trazida a público e para beneficiar realmente a sociedade, né? Então a gente leva essa mensagem e mostra para eles essa concretização desse planejamento. Então a supervisão chega e fala assim: população, aqui ó, que vocês ouviram falar de Ponte Joinville, ela está acontecendo assim, 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 assim. Vocês têm que cuidar ao trafegar pela rua, E até porque as etapas, né? Eu vou te dar um exemplo. Lá em Balneário Camboriú tem aquele elevado perto na 4ª Avenida, chegando em Balneário Camboriú, tem depois da prefeitura ali. Isso, um pouquinho antes da prefeitura, perto da van lá, certo? E nessa obra, eles começaram pelo processo com escavação invertida. Na verdade depois, né, né? Não foi invertido. Eles fizeram todo o tabuleiro, fizeram a parte das longarinas, furaram só a parte onde que seriam as fundações e deixaram o solo, só escavaram um pouquinho. Ou seja, tinha uma altura entre a longarina até o solo de uns 2 metros. O pessoal assim, tá, vai passar o quê? Vai passar moto? Então assim, as pessoas estavam muito preocupadas, só que assim, todos aqueles que estavam envolvidos sabiam do processo, mas daí a mídia começou a falar assim, olha só o que vai fazer a obra, não vai passar nem uma bicicleta, não vai conseguir passar aqui. Então assim, muitas vezes isso eu acho que vem a calhar, né, para poder trazer informações aos... Com acesso à rede social, na verdade, hoje em dia, a desinformação ela ficou muito grande. Então, qualquer pessoa... Todo mundo é jornalista, né? Todo mundo é jornalista. Opina sobre tudo, mesmo sem ter o conhecimento... E a maioria deles não conhece nada. Exatamente. Todo mundo é médico, todo mundo é jornalista, todo mundo é engenheiro, advogado, todo mundo, ainda mais com a inteligência artificial, todo mundo consegue ter... eu sou especialista. Exatamente. Então acho que a sociedade vai ter que um pouco aprender onde buscar as informações. E a supervisão, né, Paulo, é alguém que vai estar falando a verdade sobre aquilo ali da forma correta, né, que vai buscar
a gente recebe ouvidoria, né, Paulo? É por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com a transparência. Então, todos esses produtos que a gente fala assim, de comunicação social, tá? Essa interação com a comunidade, ela é muito importante para que as pessoas tenham a fonte correta do que está acontecendo. Então, a partir desse momento, ela vira até um porta-voz nosso, porque ela escutou de quem está executando. Ela tá? propaga isso de uma forma... Ela propaga, certa, e ela né? acaba com a notícia errada. Errada, Ela fala assim, não, exatamente. não é isso que está acontecendo, acontecendo. porque eu estou lá, eu estou vendo. participando da obra. Então isso é muito legal essa isso convivência. Também, eu acho que isso também vale para obras privadas também, né? Também. Porque eu imagino, por exemplo, a papel e celulose que você cuidou. Quanto transtorno gerou no entorno lá? Ah, mas isso aí eu até elogio, porque a política que a empresa, no caso, tinha lá... Mas é a mesma linha, né? Mesma linha, porque... Comunicação, divulgação em divulgar, conversar, dar atenção a quem tem a necessidade, quem está sendo impactado, porque, vamos ser sinceros, para quem está fazendo a obra é o trabalho, mas para quem está morando lá, é um transtorno. Incômodo, é um transtorno. A gente sabe, ninguém quer obra na porta de casa. Né? Muitas vezes aquele bate-staca. E isso faz parte, muitas vezes, do progresso. Claro que existem outras técnicas que sejam melhores, mas cada caso é um caso, né? E tem que ser tomada... Exatamente, tem que ser tomada. Então a gente sempre tem que ter esse bom senso de entender o problema das pessoas, levar a informação correta, que nem o Paulo falou, fazer reunião, mostrar, e isso é essencial para a condução do contrato. Mais uma perguntinha assim para deixar vocês assim. Vocês já receberam aquele, não um xingamento, mas alguma reclamação de algum morador? Não precisa ser de agora da ponte, mas coisas do passado assim que vocês lembram assim, ó, recebi um xingamento de uma reclamação de algum morador, que assim, pô, esse aí faz me lembrar até hoje, assim, já aconteceu com vocês isso ou não? Eu, graças a Deus, não me recordo de então quer dizer que não passou nenhuma contundente dessa. Não, lá no não precisa dizer onde. Numa das obras que eu tive presente, a gente teve problema assim, com ameaças e tudo, que falavam que ia pegar a gente. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Tu tá aqui, tô aqui, tá tudo certo. A gente buscou conduzir, mas são questões que muitas vezes as pessoas não entendem. Né? A rodovia, você sabe, Paulo, faixa de domínio é uma briga constante. Aí você vai lá, você tem que fazer uma defesa no acesso que o cara usa para colocar a vanzinha dele lá, um caminhãozinho dele que ele usa para não sei o que. Concessão é uma outra coisa que eu vejo com uma dificuldade, porque eu lembro assim que até o nosso amigo o Marcelinho, né, o Marcelo Possamay, a Letícia Tessari também são grandes figuras aí da Artéries, e eles sofrem, né, porque infelizmente, né, ou infelizmente para alguns, né, depende do ponto de vista, mas está na lei, né, que você, acesso irregular tem que ser fechado. Tem que ser fechado. Só que se colocar, eles falam, pô, mas eu tenho esse meu acesso aqui há 20 anos, 30 anos, sempre fiz assim, poxa, a rodovia, eu estou antes da rodovia, sabe aquelas... É difícil, a gente tem que se colocar no... Esse eu acho que é algo que tem que ser contornado e eu acho bem difícil, né, para quem é da área de supervisão, de fiscalização, botar em prática isso, né? Então tem que ter muito jogo de cintura, acho que a palavra é jogo de cintura. Você tem que ter uma empatia muito grande, um jogo de cintura, entender o lado do outro, mas você é regido por um contrato. Então você tem que ter esse equilíbrio. Ou se você não colocar, alguém bota uma arma do lado, ou bota a arma do outro, né? No caso, a arma fictícia, no caso, né? Mas assim, ou alguém vai que o Estado, fechou, ou o órgão regulador vai te multar por não ter feito aquilo. Exatamente. Então assim, tu faz uma coisa e acaba tendo outra. É bem difícil essa questão de ter esse consenso. E pessoal, voltando um pouquinho agora para o nosso tema aí, que vocês tinham comentado sobre medição. Vocês comentaram muito um pouco sobre medição. Conte como é que funciona, assim, a medição
geralmente é mensal, né? Não tem tem alguns casos que pode ser quinzenal, mas acho que é pouco provável, né? A prática comum é o mensal, né? Do Mas dia você tem que primeiro ter, ao acho que último dia do mês, né? o acompanhamento é diário, né? Diário. E daí você faz medições diárias, que Isso. depois há um compilado disso tudo, para que daí vocês fazem um compilado, fazem uma apresentação, a prefeitura aprova, A prefeitura avalia. o órgão público Exatamente. aprova, e depois E aprova. é repassado ao E aí o processo executor. passa a ser interno depois. Uhum. Né? A princípio, o exemplo da Ponte Joinville, onde a gente tem um apoio muito grande da Azimut, né? Ela recebe a medição da contratada, tá? Então, a construtora encaminha a medição, ela analisa, faz uma pré-análise, devolve para a construtora o que realmente não é factível para aquele mês e depois apresenta para nós. E mesmo assim, a gente ainda tem um filtro junto com a supervisão para chegar no mais real daquele mês referido, sabe? A gente busca, claro, sempre atender os critérios previstos, né, tanto em manuais quanto na legislação, então, ou previstos contratualmente, né, Paulo, para fazer os pagamentos, para que a empresa receba conforme aquilo que realmente executou. Realmente executou. É simples assim. E não é só chegar e falar assim, eu fiz a viga. Não. Os controles estão dentro dos parâmetros. Então ele fala assim, os controles todos, os ensaios estão todos aqui, as evidências estão comprovadas que aquela viga foi concretada e que ela está dentro da qualidade necessária para a obra. Porque depois que pagou para retomar isso, não consegue mais, né? Não, é difícil. Então não é só chegar e constatar que a viga está lá. Não, tem todo um processo, tu tem que... uma evidência de que a viga foi contratada Exatamente. no prazo certo, no tempo certo, com a ferragem certa. Com o correto certo, a armadura certa. E tem toda com a proteção o posicionamento. na carga correta. Garantir que o que você está pagando, né, Paulo? Tá Né? conforme Nada mais foi justo, é o que contratado. foi contratado, é o justo. Se Esse você compra uma televisão, você quer receber aquela televisão. Eu acho que isso nunca ocorreu com vocês, mas a questão de aditivo de obra acho que nunca aconteceu, né? O que você... Quase nada. Não. Quase nada. Muitas vezes a obra já começa o cara pedindo aditivo. Né? Olha, já aconteceu isso? Não, só... Aconteceu, vai acontecer novamente e eu acredito que enquanto eu que estiver isso, trabalhando com obra, vai acontecer. Primeiro que eu acho é um planejamento muito expedito, muito superficial. Então ele pode te gerar lá na frente, não estou falando de nenhuma obra específica, é o que eu já passei pela minha vida. Isso. Então essa pressa em executar, tá, sem pensar antes, ou seja, sem planejar, vai te levar a alguns problemas durante a execução. E aí sim gera alguns aditivos. Mas e também eu acho que a gente pode voltar um pouquinho atrás, às vezes até um projeto que foi feito muito, eu vou usar um termo chulo, nas coxas, vai também gerar muito aditivo. A qualidade do projeto, né? Ou projeto antigo que às não vezes foi revisado. Não foi revisado. Então, são situações que você chega lá e você encontra a realidade diferente daquilo que está previsto no papel por N circunstâncias, né, Paulo? N circunstâncias. Tem coisas que então você tem que adequar. Que nem você comentou na própria ponte. Você tem a parte de geotecnia, e do lado tem uma outra condição geotécnica. Daí não tem Cristo que consiga... Não tem nenhum testemunho que te indique aquilo. E daí você fala que a culpa não é da projetista, mas sim de um fato, né, geológico lá, que talvez tem que ter a necessidade de uma nova cravação, coisa do tipo. Exatamente. Cara, assim, ó, lá nessa papeleira que eu trabalhei, eu nunca vi tanto furo de sondagem na minha vida quanto lá tinha uma sondagem a cada 20 metros. Dava problema. Dá problema. Dava problema. Pegava um matacão lá no meio que não estava previsto, um negócio que não adianta. Então tá, acho que agora estamos entendendo bastante sobre a questão de supervisão, fiscalização, gerenciamento de obra, o quanto que é importante, né, a utilização desse tipo da etapa da engenharia, porque a etapa da engenharia começa lá nos seus estudos, nos seus projetos e finaliza com a parte de supervisão. Acho que isso faz com que a obra se consolide, se concretize de forma
absoluta. E também com um ponto importante, muitas vezes com economia, né? Que esse acho que é o principal. Você considerou 10, tentar fazer por 8, considerando esses nuances, né, de questão de execução, questão da tecnologia, questão da parte de qualidade. Então isso é importante. E tecnologia, hoje, tem algo que vocês têm, assim, o que vocês têm visto de tecnologia para poder otimizar a supervisão? O drone tem sido usado? São adaptações que a gente está tendo que ter aí nos últimos anos, né, Paulo? A evolução é muito rápida da Muito tecnologia. rápido, né? Então, na minha época era teodolito. Acho que a Teodolito. maioria de vocês não sabem o que é um teodolito. Bom, o teodolito, Então, hoje peguei o finalzinho. Peguei o finalzinho. Nós temos Hoje é lá no nosso estação total. museu particular da Zimuth, né? já virou peça de museu. Hoje já tem um RTK que tem uma tecnologia ainda até melhor do que o próprio estação, né? Para algumas situações. Né? É uma situação, mas é porque daí não tem a estação tem uma finalidade, cada um tem a sua aplicabilidade, né? Mas o teodolito, no caso, caiu em desuso, né? Não tem como. Mas assim, hoje, em termos de tecnologia, questão de modelo de gestão, escaneamento. Olha, eu vou até te falar, tem uma tecnologia que está chegando agora no mercado, que é a inteligência artificial, que a gente ainda está vendo como que a gente vai, né, se aproveitar isso da melhor forma. Né? Então, porque está em evolução constante o tempo todo. Né? Mas o BIM, que tu citou, eu acredito que no futuro, cada vez mais, talvez reduza o nosso problema, né, Principalmente, eu acho que o BIM vai ser importante na questão do as-built. Porque daí você vai ter tudo mapeado, tudo catalogado, inclusive, por exemplo, dependendo das obras, vai estar tudo lá indicado, o fornecedor que executou a parte da concretagem, quem forneceu a armadura, para que depois os responsáveis sejam acionados caso dê alguma patologia. De tal forma que isso você consiga num clique saber quem que está, quem é que fez aqui, qual que foi o setor, qual que foi a própria compatibilização de projetos, né? Que é o assim, a gente vê vários projetos. Hoje em dia você contrata um projeto, várias empresas menores participam desse projeto e fornecem um pacote para você. A hora que você vai executar, tem um monte de incompatibilidade. Não há um processo de compatibilização de todos os projetos. Você pegou de iluminação pública, ou de drenagem, ou de telefônica. A hora que você vai compatibilizar isso tudo, não dá certo. Né? Eu não sei se então o BIM já ajuda muito nessa parte. Já ajuda muito nisso. Eu tive um simpósio em São Paulo, onde tem obras que estão sendo todas teleguiadas. Não existe mais o manobrista, não existe o operador da máquina, é tudo por controle remoto. Ele está numa cabine bonitinha com ar-condicionado, e tem uma ou outra pessoa lá no site apenas, né, para que uma eventualidade, mas todos os equipamentos são teleguiados. O que vocês acham desse tipo de... Eu acho que isso pode se aplicar em algumas situações, né? Mas é uma evolução, mas eu acho que para a gente ainda está um pouco distante. Muito distante. E essa obra é uma empresa de extração, né? Eu vi. Mineração. E acho que também as condições de periculosidade também acho que faz com que tenha esse tipo de exigência, o tipo de execução. Mas eu acho que é algo que tende a ser muito mais robotizado e talvez isso tenha traga para cá, né? Uma assertividade da execução. Ou vai ser o domínio dos robôs. O que eu posso falar de tecnologia que já está chegando aqui pra gente, que a gente está utilizando no nosso dia a dia, é o drone. Que é algo que não se via antigamente. Não se via 2 anos atrás. 2 anos atrás. É verdade. Eu quando comecei, que eu não comecei há tanto tempo,
não tinha drone em obra, você fazia as imagens aéreas uma vez ou outra. Hoje é rápido, né? Você faz aí a medição. Hoje em dia, eu tenho um drone onde eu o tempo todo tô lá olhando a obra de cima, vendo o que está acontecendo, o que não está, sem sair do escritório, se eu precisar. E isso para você fazer levantamento de sinalização, levantamentos topográficos de rodovia, de ferrovia. Assim, é uma revolução em questão de otimização, de tempo e equipe para se fazer. E confiabilidade também. Confiabilidade. Né? Tem um contar padrão, acaba se tornando um padrão, né? Então acho que isso é importante. Porque, assim, trazendo para o conceito medição, a supervisão tem que literalmente contar quantos tachões foram implantados. Qual que era a forma que a gente fazia isso? O topógrafo vem cá e vai lá contar quantos tachões tem para mim, um por um. Agora você pega o passo do drone, você pega... E com a inteligência artificial ele consegue até detectar que aquele lá é um tachão. É um tachão, exatamente. Então esse nível que a gente está trazendo. A parte humana não vai ser reduzida. Vai ser vai. Só que em compensação, o grau de assertividade vai ser bem maior. Né? Não tem o risco do o cara esquecer de passar um tachão e tudo mais. Não, com a inteligência artificial ele leu aquilo lá, vai ler tudo que está naquele... Nesse exemplo específico, a própria aplicação do tachão não vai precisar de gente, né? Você áreas de veículo pintura autônomo, você já marca, sim, pré-marca, o cara vem, acabou. O robôzinho. É como se fosse uma linha de produção, numa Whirlpool da vida, né, que você tem lá a fabricação e o cara só aperta as peças e vai... Só que isso aplicado na engenharia, na parte de infraestrutura. Exatamente. Vamos chegando na parte final aí do bloco aí, eu acho que é importante, né? Estamos com o tempo já bem, já extrapolou um pouquinho? 20 minutos. Então a conversa foi boa, né? Foi boa, porque passou, eu não senti que passou tanto tempo. Tu podia ter dado... Mas esse aqui vai ser cortado, né? Com certeza. Não, vai. Mas assim, para o desfecho final, assim, eu queria que vocês deixassem umas considerações. Vamos lá. O que vocês vivenciaram até o presente momento? O que vocês levam de supervisão? O que vocês... Não, é imprescindível a supervisão. Por quê? Para um órgão público, tá? Ela, para obras mais complexas, do tempo mais curto, ela é imprescindível porque ela supre as necessidades que a prefeitura, no meu caso, teria que fazer. Vou te dar um exemplo de uma obra que a gente começou agora, a duplicação da Avenida Santos Dumont. Tá? É uma obra, projeto da Azimuth, mas é uma obra que a gente tem um espaço muito curto de execução, tá? Um financiamento internacional e que a gente precisa de vários produtos a serem entregues e controlados e acompanhados que a equipe da prefeitura não teria essa quantidade de braços para executar. Então a supervisão fará todo esse processo, mas é um pouco menor que o processo. Vai ter uma supervisão lá também? Vai. Já tem a supervisão, já está trabalhando. E é a Trojan. A Trojan que ganhou a... Que bom. Para a prefeitura nos ajuda bastante. Não, sim. Independente de uma empresa também que concorrente mas faz parte do processo. E o produto final, através da contratação da supervisão para a prefeitura, ele tem mais qualidade, porque ele tem mais controle e mais acompanhamento. Então, todo o processo que você consegue controlar, acompanhá-lo mais de perto, a qualidade final é bem melhor. E você consegue reduzir prazos, que você tem mais cabeças pensantes te ajudando nesse processo construtivo. Isso é importante. Gustavo, suas últimas colocações aí. Então, trabalho na parte de supervisão e hoje eu sinto a importância que é a gente poder tá ajudando tanto seja a prefeitura quanto o cliente privado nessa condução do contrato, porque realmente assim a supervisão ela tem um papel muito importante no tirar do papel, né, o projeto e transformá-lo em realidade, porque fazer obra é um desafio
diário, é um quebra-cabeça, o papel aceita tudo, a gente tem que pensar o tempo todo como que a gente vai conseguir tirar aquilo ali, né? Então, eu tenho visto cada vez mais como é importante a gente estar nessa função aqui, né, ajudando o nosso cliente a realmente ter o melhor possível, que é a obra executada com o menor custo e a melhor qualidade, né? Então, eu acho que a supervisão tem um papel fundamental. Esse é o papel, né? A parte trazer isso uma economia. Na verdade, assim, a pessoa que está, o órgão público ou órgão privado que estejam querendo contratar uma supervisão, não pensar como um custo, né? Não. E sim um investimento. É um investimento. Porque muitas vezes aquela lema, né? O barato sai caro, né? Então muitas vezes vai deixar ele muito por conta do empreiteiro, faz com que tenha aditivos sempre de contrato e a qualidade da obra não saia conforme aquilo que se foi planejado. Então muitas vezes a fiscalização, a supervisão ou até o gerenciamento da empresa faz com que você tenha economia. Eu até posso trazer alguns exemplos que a própria Azimuth participou, não sei se tu está lembrado, Gustavo, que nós fizemos a obra de São Domingos, onde teve redução no prazo e no valor. Então, assim, houve redução de 2 milhões, na ordem de 2 milhões do contrato, na ordem de 50 milhões. Então, 2 milhões de economia e um mês a menos de obra. Então, assim, é importante que as coisas fluam com qualidade, aqueles pilares, né? O custo, segurança e a parte de execução propriamente dita. Perfeito. E teve uma outra obra aqui na 280 também, que acho que esse aí tu participou. Também teve uma economia de 6 milhões num horizonte de 80, então quase 10% de economia, onde que conseguimos levar também a parte da qualidade, mas combinando com a redução de custos. Eu vou trazer até mais perto. Ano passado nós concluímos o Rio Águas Vermelhas. Aqui perto. Na verdade, a conclusão da obra foi esse ano, em maio. Com a redução do valor da obra, né, acho que foi 1 milhão quase que nós economizamos ali, e o prazo dentro do previsto. Então, dentro do previsto. Isso com todas as diversidades de chuva. E uma obra complexa. Eu sei porque o projeto também era da Azimuth, coincidentemente, e tinha suas complexidades em função do rio, né? O Rio Águas Vermelhas é um ponto sempre alaga, sempre alagava e tudo mais. Claro, e o benefício para a população foi... Você não ouve falar de alagamento, mas no Vila Nova, Vila Nova não encheu... houve assim alguns... E tivemos chuva para isso, né, Paulo? Chuva para isso. Teve vários eventos e baixou bastante a questão dessa... Então, essa é a importância, né? Acho que essa é a importância número 1 da supervisão para que haja essa... E assim, poderíamos fazer mais e mais e mais e mais aqui, horas aqui conversando com vocês. Entrar fundo em detalhes. Em outros pontos, mas acho que para que todos tenham uma certa conhecimento, um ganho, acho que venha esse episódio referente à supervisão, a gente tem um aprendizado bem grande. Muito legal. Então, assim, encerrar aqui esse episódio da supervisão. Quero agradecer aí ao Paulo, agradecer aí ao Gustavo, obrigado pela participação, por todo esse engrandecimento de todos que estão aí escutando, ouvindo, vendo vocês, para que, na verdade, a engenharia tem que ser isso. Tem que transmitir esse nosso conhecimento para os demais, isso aí, que não se prenda apenas a nossas... não sejamos egoístas, né? Vamos transmitir então, acho isso a todos. Isso é importante, esse compartilhamento. Então, tudo isso faz parte da engenharia mais atual, né? Porque muitas vezes você fica muito egocêntrico, né? E você não quer compartilhar aquilo que você vivenciou ou que você teve de insucesso. Às vezes não é um insucesso, mas teve algum problema. Os erros podem ajudar outras pessoas também. Sim, acho que tudo isso, essas dores, vêm ajudar aí os demais. Então, e agradeço aí aqueles que estão vendo aí nosso podcast.
Então, assim, apenas um complemento aqui, né, que nós estamos aqui tão empolgados com a questão da supervisão, e eu quero dar um presente, uma lembrança ao nosso convidado especial aqui. Eu quero que uma lembrança singela do Grupo Azimuth, para que você lembre aí dessa presença marcante. Acho que você já deve ter feito outros, mas acho que ficamos bem lisonjeados pela sua participação. Juntamente aqui nós temos aqui também um cartão escrito o próprio punho da equipe aqui da APO, juntamente com o Grupo Azimuth. E também eu acho que tem que agradecer a diretora de comunicação, a Marina. Queremos que você prestigie ela aí com essa lembrança. Com certeza. Eu acho que isso também faz parte, né, juntamente da equipe da Prefeitura de Joinville, a participação aí do diretor Paulo Castro. Assim, quem conhece ele sabe o quanto que ele engrandece a engenharia para o município. Sem dúvida. Acho que sim, parece piegas, mas eu rasgar elogios aí a ele, mas ele é uma sumidade na questão da engenharia. Obrigado pela sua participação aí, ficamos extremamente lisonjeados com a sua presença aqui. Muito obrigado, eu agradeço em meu nome, em nome da Prefeitura, e essas oportunidades são muito importantes para que a gente possa colocar para a população em geral o que a Prefeitura faz, quais são as complexidades desses processos construtivos, né? E estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Abraço. Valeu, abraço.